Estamos aqui um trecho de um discurso hassídico que o Rebbe pronunciou, e no decorrer desse discurso o Rebbe elaborou muito o assunto da concentração e meditação durante a reza de forma adequada, com o intuito de alcançar o objetivo que é a pessoa trabalhar sobre si, aprimorar o seu caráter, impactar a sua vida de maneira que a reza seja efetiva. Então o Rebbe traz nesse discurso hassídico um dito dos nossos sábios que fala, isso é trazido no Halachá, que quando uma pessoa entra na sinagoga para rezar, ele não deve ficar do lado da porta. Literalmente, se ele entra para a sinagoga, se ele entra na sinagoga para rezar, se ele está do lado da porta, parece que ele não vê a hora de ir embora. Por isso ele já fica naquele lugar e naquela posição para poder se livrar ou para poder sair imediatamente. Por isso os nossos sábios dizem que a pessoa deve entrar e pelo menos se afastar da porta, não é? Deve entrar no recinto, não é? Que ele entre e dê lá pelo menos 4 passos para dentro da sinagoga e somente depois se pôr para rezar. O Rebbe explica o sentido mais espiritual dessa halachá, dessa lei, recomendação dos nossos sábios. O Rebbe está nos dizendo que isso vem nos ensinar que quando a pessoa se põe para rezar, então, em primeiro lugar, ele precisa entrar naquilo, que ele não fique na porta. Ou seja, a pessoa, o que significa entrar na sinagoga? Mesmo que talvez ele esteja rezando em casa, mas que ele entre na reza, ou seja, que ele deixe para trás tudo aquilo que estava fora, que ele se desvincule, se desligue de todos os afazeres comerciais, de todos os negócios, de todos os compromissos, de todas as outras coisas de ordem física, material que envolvem o seu dia a dia, e que ele entre para a reza, entrar para a reza e não ficar na porta. Ou seja, antes de rezar a pessoa precisa se preparar de alma, de espírito para isso, não é? Se desvinculando do mundo afora, sabendo, a partir desse momento eu vou me desconectar de tudo aquilo e me concentrar no espiritual, no divino. Então esse é o primeiro passo que a pessoa deve fazer como preparativo para a reza, se desvincular do mundano, que isso significa entrar adiante na sinagoga. Esse é o sentido místico e espiritual, e somente depois se pôr para rezar. Rebbe nos fala também que isso significa, e assim falam os nossos sábios, isso é trazido também como uma halachá no próprio Shulchan Aruch, que antes da reza a pessoa deve retirar, excluir da sua mente todos os pensamentos e preocupações mundanas, materiais, que talvez estejam o perturbando, incomodando, e tirar tudo da mente. Agora eu vou pensar somente no espiritual, no divino. E mesmo que às vezes a pessoa imagine que é muito difícil ele excluir da sua mente todos esses pensamentos, todas essas preocupações, diz o Rebbe que a pessoa pense consigo mesma. Quando ela se deita à noite para dormir, então nós sabemos que pela natureza humana ele não consegue adormecer, não consegue pensar, não consegue pegar no sono se o seu pensamento estiver continuamente ocupado com os compromissos, com os problemas, com as situações a se resolver e etc. Então, quando a pessoa está fisicamente muito cansada e ele sabe que necessita de um repouso, necessita de horas revigorantes de sono, então de uma maneira ou de outra ele consegue excluir da sua mente todas as preocupações, todos os compromissos, etc. Ele consegue deixar tudo isso de lado para fechar o olho e descansar e dormir por algumas boas horas. Então o Rebbe diz, isso que a pessoa deve se conscientizar, se ele é capaz disso, ou seja, que para dormir, para a sua necessidade física, ele consegue excluir da sua mente os pensamentos, preocupações e etc. Então, se ele consegue retirar tudo isso da sua mente por necessidades físicas e corpóreas suas, sem dúvida alguma, o quanto mais ele não deve conseguir fazer o mesmo quando se trata das necessidades espirituais da sua alma, ou seja, quando ele se apresenta diante de Deus se preparando para rezar diante do Criador, que também ele deve conseguir se concentrar e excluir da sua mente todas as preocupações e se desvincular
do mundano, do que está lá fora, e se concentrar apenas e tão somente naquele momento na oração voltada a Deus. O Rebbe fala, isso não é necessariamente fácil, pelo contrário, às vezes isso exige da pessoa, porque nós somos seres corpóreos no mundo físico e material, e esse é o nosso mundo, esse é o nosso habitat, esse é o cenário que nos envolve. Então, às vezes, isso exige da pessoa um grande empenho, um grande esforço e muito trabalho para ele conseguir se desligar do mundano, do trivial, do corriqueiro, e se concentrar em algo espiritual. Mas nisso consiste o nosso serviço, o trabalho, o nosso serviço durante a oração. Isso ainda como preparo introdutório, preparativo prévio, antes da oração. E depois nos diz o Rebbe, durante a oração em si, que o conceito de oração, conforme está no próprio Shulchan Aruch, no Código de Leis, e mais elaborado nos livros hassídicos, ela deve ser precedida por Idbonenut, Bigdulat Akel, por uma meditação na grandeza de Deus e na inferioridade do ser humano. Quem sou eu e diante de quem eu vou me apresentar? O grande e infinito contraste que há aqui. E durante a própria reza principal da concentração e meditação da pessoa deve ser no teor das palavras que ela está dizendo e recitando, principalmente quando se trata do louvor a Deus, na grandeza de Deus, etc. Porque muita gente só se concentra na hora de fazer os seus pedidos. Daí sim a pessoa tem uma concentração profunda e integral, e etc. Mas nos diz o Rebbe não, que a concentração grande deve ser durante os trechos da reza que falam não dos nossos pedidos, mas que falam da grandeza de Deus. E primeiro a pessoa deve se concentrar nisso, e somente depois é que a pessoa deve dirigir os seus pedidos, suas solicitações. E nessa meditação que a pessoa faz sobre a grandeza de Deus, etc., o Rebbe fala que nós devemos ser, inclusive, até muito específicos, conforme está explicado com detalhes nos ensaios que versam sobre esse assunto do Rebbe Reshab, do quinto Rebbe, com Trezavudá, que às vezes não basta uma meditação geral e abrangente. Deus é grande, Deus é onipotente, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Criador, é o Regente, mas às vezes isso é muito grandioso, porém também é muito vago. Então, uma meditação, para que ela surta efeito e produza resultado, ela tem que ser específica, ela tem que ser dissecada. Não basta apenas pensar em termos gerais, mas que ao mesmo tempo são muito vagos. É necessário detalhar isso, se fixar em cada detalhe. E somente dessa forma, por assim dizer, a gente vai convencer e envolver também a nossa alma animal, o nosso lado corpóreo, físico, etc. E a pessoa refletir e meditar como objetivo de toda a descida da alma, que esse plano inferior tem como intuito produzir essa morada para Deus, aqui, nesse campo inferior espiritual, etc., porque a alma em si ela não precisa de conserto e retificação. A alma divina já era uma entidade sagrada antes de vir a esse mundo. Por que nós chegamos a esse mundo? Nós temos uma missão, e essa missão, individualmente, para cada um de nós, consiste em retificar, purificar, refinar e elevar o nosso corpo e a nossa alma orgânica, chamada alma animal. E quando a pessoa vai refletir e meditar sobre tudo isso, o propósito da sua vida, da sua existência, a grandeza de Deus e etc., daí sim a sua reza vai ocorrer de forma adequada, depois que ela foi precedida por essa condição prévia da pessoa se desvincular dos assuntos mundanos, se concentrar no lado espiritual, no objetivo da reza, e durante a própria reza também ter a concentração adequada. Dessa forma e dessa maneira, diz o Rebbe, a reza vai surtir e produzir o efeito desejado.